Fotos de famílias felizes e papais noéis dominam as propagandas de Natal, a festa da família. No entanto, nas ruas, nas estações do metrô e nos pontos de ônibus, o que a gente vê é uma outra e angustiante realidade. Dependentes de drogas que são doentes graves, já em estado de vulnerabilidade, pedindo dinheiro. Para nós, isto significa que muitas são as famílias que não poderão comemorar o Natal em São Paulo, porque já estão destruídas pela doença dos filhos. Nosso tema hoje, com a ativista antidrogas em São Paulo, Marli Lima, neste Prós Ideias, programa que apresento no YouTube com André Alves Fortuna, que cuida de toda a nossa apresentação. Eu e André agradecemos a Regina de Cássia Pasquale e a Luiz Martino por todo o apoio. A Regina que criou o título Prós Ideias, Luiz Martino tem nos dado todo o apoio. Marli Lima, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Você que tem uma grande vivência e participação em programas antidrogas, por favor, nos descreva qual é a realidade dos dependentes de drogas hoje em São Paulo. Isilda, na verdade, quem agradece sou eu, né? Pela oportunidade de trazer luz para um assunto tão delicado, né? E a realidade hoje é que eles estão espalhados pela cidade. Você pode achar, não, isso não faz parte da minha realidade. Eles estão aí. Você virando para o lado, você vai se deparar com um dependente, um doente, eles estão na cidade por todo quanto que é canto, e a doença tá realmente proliferando, e infelizmente, por mais que as pessoas queiram negar, dizer assim, não faz parte da minha realidade, eu não tenho ninguém dependente, eu não tenho nenhum doente na minha família, então isso não me toca. Não vamos poder fazer isso, porque é um problema da sociedade e eles estão aí. Eles estão por todo qualquer lado da cidade. Para a mãe, para o pai que tem uma filha, um filho querido ou um parente querido no uso de drogas, o que significa? Significa a destruição da família, Isilda. A família está sendo destruída. Porque o dependente químico, ele não acorda hoje e amanhã já é dependente. É progressivo isso. Ele começa experimentando, experimenta isso, experimenta aquilo, e a família vai se destroçando. A família vai se perdendo no meio desse processo. Porque até a família se dar conta que ele está realmente doente e buscar ajuda, a família está doente e o dependente está mais doente ainda. Aí vem outra parte do processo. Você não tem aonde buscar, a quem recorrer, o que fazer com isso, o que você faz com aquele doente. Então, você está adoecendo todos os dias, todos os momentos da sua vida, e eu costumo dizer que é a morte da esperança, perspectiva de futuro. Você conhece muitas famílias com dependentes de drogas. Você poderia citar o sofrimento, pelo menos de uma delas que você vivenciou? Sim, eu posso citar o da minha família, né? O da minha família. Eu tive uma irmã que ela foi assassinada pelo companheiro dela de drogas. Ele espancou tanto minha irmã que eu só consegui reconhecê-la pelo pé. Ela não tinha mais rosto, né? E uma história que também me comoveu muito, muito, muito recente, aqui onde eu moro, tem uma igreja, né? E é bem de frente para uma estação do metrô Jardim São Paulo. E do lado, em frente à estação, na verdade, tem uma lata de lixo. Aí nessa lata de lixo,
eu tava na igreja, passando em frente à igreja, tinha uma senhora sentada, saiu da igreja, ela sentou assim na escadaria, ela olhava para aquela lata do lixo, aquele olhar assim desesperado. Aí sim, não tem como você não falar com a pessoa, não tem como você não conversar. Aí foi onde ela me contou, que ela falou, olha, tá vendo aquela lata do lixo? Eu falei, tô. Foi olhando para aquela lata, uma cena que eu descobri que eu estava morta. O dia que eu vi meu filho catando comida do lixo. Meu filho, ele é doente, ele é dependente químico. Ele foi uma criança que ele tinha, assim, paladar bem seletivo. Eu fui aquela mãe que fazia tudo que ele gostava, procurava fazer. Ele era meu príncipe, até o dia que essa maldição atravessou o nosso caminho. E eu perdi meu filho, ele está na rua. E recentemente, eu estava passando e eu vi meu filho pegando comida do lixo. No pé, ele tinha um pé calçado com sapato rasgado e o outro pé descalço. Ele não me viu, ele não me viu, mesmo porque se ele tivesse me visto, ele não iria ver a mãe, né? Ele já não me reconhece como mãe. Então ele está morto e eu também morri. E isso que é o retrato de uma mãe, aquele que é o retrato de uma mãe, o desespero de uma mãe. Presenciar aquele filho que ela criou que nem um príncipe pegando comida do lixo. E Foi qual a esperança que essas famílias ainda podem ter para recuperar os filhos, Marli? Zilda, não tem esperança. Não tem esperança. A não ser que tenhamos acesso a cuidados. Mas assim, aquele cuidado digno, não é entrar lá, ficar 5 minutos, meia hora, ou eu te digo por mim, quantas e quantas vezes eu implorei ajuda, eu ia ao Cratode buscar ajuda, quantas e quantas vezes eu implorei por ajuda. Quanto? E assim, era é implorar mesmo. Pode parecer uma palavra forte, mas é implorar, implorar. Minha mãe não tinha condições de ir, então eu acabei assumindo esse papel, sabe? Uma vez eu fui com a minha irmã lá, minha irmã estava em surto já, em surto. Ela estava com controle remoto de televisão e ficava apontando para tudo quanto que era tomadas, achando que estava saindo bicho das tomadas. E eu ajoelhada, implorando para ela lá, pelo amor de Deus, porque assim, a assistente, isso de madrugada, a assistente social me dizia assim: olha, ela só posso dar um atendimento para ela por um pouquinho, ficar aqui umas horas ou daqui um dia, se ela aceitar. Eu falei, mas como? Ela não tem condições de decidir por ela. Não, eu tenho que ouvir o sim. Eu tenho que ouvir ela dizer, sim, eu quero ficar. Eu falei, minha senhora, a senhora está vendo como ela está? Não, ela tem que dizer o sim. E eu de madrugada, ajoelhada, ajoelhada mesmo, ajoelhada mesmo, implorando para ela, pelo amor de Deus, por você. Ela já era avó, né? Aí eu falava assim, pela Isabela, pela Isa, vai, fica aqui, pela Isa. E não deu certo. Deu Qual o certo. apelo, Marli, você que conhece muitas famílias que precisam Sim. urgente desse atendimento na rede pública, qual o apelo que você faz aos deputados, aos vereadores de São Paulo? Que eles conheçam esse assunto mais profundamente, sabe? Mas tirando esse lado político da coisa, sabe? Sim, em busca de votos, em busca de. Não, vendo isso como um problema social, até se colocando no nosso lugar quanto família. E porque, assim, não é porque eles não têm na família deles que não é um problema que pode impactar na vida deles. Pode, a gente sabe. E se eles não tiverem condições de verem isso,
vejam de uma forma assim na parte econômica, porque esses jovens, eles estão assim no auge da sua capacidade produtiva e eles não estão produzindo. E assim, a doença vai ficando como? Entupindo o sistema de saúde. Então, precisa cuidar, porque é um problema social, não é um problema só meu. Eu não perdi só a minha irmã, que foi assassinada, etc. e tal. A minha irmã ficou muitos anos em busca de cuidados, de tratamento, não é? Agora, esses jovens, eles estão em busca de tratamento. Eu conheço mães aqui, Zilda, que têm filhos com 35 anos, que desde os 13, eles são usuários, são dependentes, são doentes. Eles tiveram a sua adolescência roubada, a sua capacidade produtiva roubada, tudo. Você está entendendo? Então, sim, são pessoas relativamente jovens, mas ao mesmo tempo, quanto mais eles vão ficar vivendo à margem da sociedade? Mais tempo. A gente não pode ignorar isso, não dá para ignorar. E a geração que vem depois? Eles vão estar livres da drogas? Eles vão estar assim, eles não vão ter contato com isso? Pelo amor de Deus. Então, assim, o que eu peço, o que eu imploro, que olhem para essas pessoas como doentes, não como marginais, não como inimigos. Eles são vítimas. Eles são vítimas. Marli, é emocionante o que você está falando. E eu gostaria que você fizesse um apelo às autoridades de São Paulo para atenderem essa necessidade cada vez mais crescente de tratar com recuperação, ou seja, eliminar a vontade de usar drogas desses doentes graves que estão nas ruas. Então, o meu apelo, assim, eu reforço, que tem que ser um cuidado multidisciplinar, sabe? Entender que, assim, não é colocar. E cada caso é um caso, né? Então, assim, primeiro, antes de tudo, começar um processo de prevenção nas escolas, abrindo os olhos das crianças. Eu falo escola, mas todos os centros possíveis, né? Mostrando para a criança, porque ninguém fala para um adolescente assim: olha, se você experimentar drogas, onde você vai parar? Você vai estar pegando comida do lixo. Você vai estar pegando comida do lixo. Você pode ser assassinado, como a minha irmã foi, né? Ninguém fala. É balada, festinha, tá tudo bem, tá bacana. Ninguém fala. Então tem que ter uma coragem de fazer um trabalho preventivo. Tem que ter. E depois, para esses doentes, eles têm que ter, assim, serem olhados, cada caso um caso, sabe? A internação, você não pode internar. Minha irmã foi internada N vezes, mas que adiantava? Tinha que ser assim. Ela dizia: não, eu estou bem, eu estou ótima, porque eles são muito sedutores, né? Não, eu estou bem, eu estou ótima. Ela conduziu o processo, no dia seguinte ela estava voltando para casa, uma semana de internação. Entendeu? Com uma semana de internação. Isso porque uma única vez eu consegui a internação dela involuntária, uma única vez, depois de muito implorar. Aí o que que aconteceu? Ela chegou no doutor, toda sedutora que ela era, assim, não sei o que tal, e disse: não, eu estou bem, eu estou bem. Aí ligaram para casa da minha mãe e disseram para minha mãe assim: olha, a senhora tem como recebê-la? Como você pergunta para uma mãe se você tem como receber seu filho, que ele está bem, ele está curado? Minha mãe recebeu. E era um hospital que ficava no meio da Cracolândia, por onde a minha irmã passou. Entendeu? Então, o meu apelo é isso. Eu, exatamente isso. Que eles tirem a questão da politicagem, esse assunto. Que eles vão até aos doentes, que eles vejam
o problema é humanitário, sabe? Você se colocar no lugar dessas pessoas. Você se colocar no lugar dessas pessoas. Porque não está morrendo, não é só o doente que morre, a família também morre. Eu conheço aqui no meu bairro pessoas que levaram famílias que levaram anos construindo suas casas, fazendo seu patrimônio e que acabam vendendo tudo correndo e vão embora para um outro lugar para fugirem dos seus filhos. Estão fugindo dos seus filhos. Por quê? Porque não aguentam mais. Não aguentam mais. É filho agredindo, é filho roubando, tudo isso. E eles não têm o que fazer, então fica uma escolha. Ou eu salvo a mim, ou eu fico ali à mercê do meu filho que vai acabar me matando. Ai, Natal, então, desculpa, eu Natal, então, é palavra que não existe para essas famílias, né? não, Natal. Como que uma mãe, um pai pode sentar à mesa e comer desfrutar de uma ceia linda, farta, maravilhosa, se ele não sabe se o filho dele está comendo, aonde está? Como? E se esse filho estiver presente, vai ser assim, é, uma outra parte da família não vai estar, porque a família se separa, sabe? E, invariavelmente, esse momento parece que tem um efeito sobre eles, sobre o doente, de euforia. Então, viram discussões, brigas, porque eles intensificam o uso, né? Então, não existe, não existe. Muitos anos a gente ficou sem comemorar, mesmo porque, desculpe, Natal significa esperança, né? Natal significa recomeços, renascimento. Mas para quem está vivendo isso, é muito distante da sua realidade. É muito distante. Marli, gratidão pela sua coragem, pela Imagina, sua esse. determinação de ajudar tantas famílias que necessitam desse amparo, desse acolhimento, porque são vítimas da doença de dependência de drogas por filhas, filhos e parentes queridos. Muito obrigada pela sua entrevista. Gratidão, um grande, imenso abraço. Eu que agradeço, Isilda. Eu agradeço por você nos ouvir. Uma pena que a gente não tenha tanto espaço assim, né? As pessoas têm que tirar o óculos cor-de-rosa e ver que quem está ali caído numa sarjeta é o filho de alguém. Ele não nasceu na sarjeta. Ele é o filho de alguém. Tá bom? Obrigada, viu, Obrigadíssima, querida? grande abraço, grande, grande Beijo. abraço. Beijo. Fica com Deus. Tchau.